Bom, gente, eu estou gravando aqui a aula agora, tá? Vou compartilhar a tela aqui, compartilhando, e essa aula aqui vai ser uma aula sobre o método da diferença finita, né? Problemas numéricos, mas para regime permanente, tá bom? Eu vou abrir aqui a aula, então a aula é essa daqui. Deixa eu colocar no modo apresentação. Esses slides aqui que eu vou mandar para vocês. Eles, eu até estou chamando de, se não me engano, slides da aula 11, da engenharia mecânica, noturno, do 2024, segundo semestre. Então, não preocupa com o número da aula, não, porque esses slides aqui são do semestre passado e que eu estou aproveitando, e que teve a aula oficial, e no nosso caso aqui eu estou colocando esse vídeo para vocês aprenderem como é que faz o método de diferenças finitas, né? Então, vamos começar aqui com o regime permanente, né? Bom, por isso que está escrito aqui assim, primeira parte, vocês estão vendo? Bom, a gente já tinha visto o método analítico aqui, ó, né? Que consiste em aplicar o método da separação de variáveis lá que vocês aprenderam em EDB para resolver a equação da condição de calor. Vocês lembram? Fizemos uma placa retangular, né, de base L, altura W, deu uma série envolvendo funções hiperbólicas e funções trigonométricas, e agora a gente vai ver como é que faz isso numericamente. Bom, então, características do método de diferenças finitas, né? Uma solução analítica permite achar a temperatura em qualquer ponto do sólido, é uma solução contínua, né? Já o método das diferenças finitas, método numérico, seja ele qual for, diferenças finitas, elementos finitos, volumes finitos, né? Permite achar a temperatura apenas em certos pontos do sólido, é uma solução discretizada. Esses pontos são chamados de nós. O primeiro passo é selecionar os nós, desenhando uma rede nodal, como a rede nodal da figura 4.4 do próximo slide. Essas figuras aqui eu estou usando do livro do Icropera. E nessa figura, cada nó tem uma coordenada M e N, né, numérica, e é envolvido por um volume de controle pequenininho de lados ΔX e ΔY, que em geral são iguais. Δx igual a ΔY. Nada obriga isso, pode ser diferente. Em cada nó, você vai aproximar a derivada segunda, né, que aparece na equação de condução de calor, é, por uma diferença finita desse tipo aí, ó. Delta de ΔX em relação a ΔX, né? E assim como uma derivada primeira vai ser aproximada por ΔX dividido por ΔT, perdão, dividido por ΔX. Então, repetindo, né? Derivada segunda, você pega ΔT de ΔX, mas aí você pega a variação disso em x. Por isso que é delta de ΔT de ΔX dividido por ΔX. Bom, e a derivada primeira mais simples, né? ΔT dividido por ΔX. E elas vão envolver, esses deltas aí, as temperaturas dos nós adjacentes. Então, aqui eu estou fazendo uma dedução, tá? Estou fazendo uma dedução de como que eu posso montar as equações para esse nó aqui, tá vendo? Então, aplicando isso que eu acabei de falar para vocês, você desenvolve isso daí, tá? E chega à conclusão de que a derivada segunda em relação a x é dado por essa expressão e a derivada segunda em relação a y é dado por essa expressão aqui. Bom, você vai falar, mas você não vai explicar isso? Eu não vou explicar porque se você acompanhar a álgebra aí você vai entender. E eu vou sugerir que vocês façam de uma maneira diferente, mas de qualquer maneira, a gente chegou aí nessa fórmula, tá? E que permite achar quanto que vale as equações envolvendo a temperatura num determinado nó. Mas, assim, dessa maneira que eu fiz aqui,
que eu fiz não, né? Nem cheguei a explicar direito. Está tendo só condução de calor. Deixa eu voltar o slide aqui. Está sendo só condução de calor nesse nó adjacente. Condução de calor que está vindo da esquerda, da direita, de cima e de baixo. E se num determinado nó você tiver convecção, essa face aqui estiver exposta, por exemplo, a um ar ou uma água que está trocando calor por convecção, você não poderia usar a lei de Fourier, você tinha que usar a lei do resfriamento de Newton, né? E se aqui dentro tiver uma geração de calor, como é que faz? Então, esse método aqui, em que a gente monta essas equações, é bom, mas eu gosto mais desse método aqui, que chama método do balanço de energia. Método do balanço de energia é o seguinte: você vai pegar as energias que entram, somar com a energia gerada, porque a gente pode ter geração interna de calor, por exemplo, é um elemento que está tendo fissão nuclear dentro dele, uma vareta nuclear de urânio, não é mesmo? Ou uma corrente elétrica passando lá dentro, e aí você vai fazer a somatória de todos os calores que entram, no caso aqui são quatro, né? Porque tem quatro nós adjacentes, mais a geração de calor. Isso que aqui é o ótimo por metro cúbico. Aí quando você multiplica pelo volume, ΔX vezes ΔY, para dentro da figura a gente considera que é unitário, tá? E essa soma tem que dar zero, porque está em regime permanente. Então, quando você faz isso, você chega. Tá vendo? Isso aqui é o calor que veio nesse nó, que é o calor que veio da esquerda para a direita. Como é que você calcula esse calor? Vamos ver? Olha, vai ser assim, K, condutividade térmica do material, vezes essa área aqui. Quanto que vale essa área? A altura aqui, ΔY, para dentro não vale 1? Vale 1. Vezes quem? Aí você vai pegar essa temperatura aqui, que é a temperatura nesse nó, o x aqui é m menos 1 e o y é n, tá? Menos esse nó, que aqui esse nó, o nó é mm, o x é m e o y é n. Sempre você faz a temperatura de fora menos a temperatura de dentro. Você sempre vai considerar que o calor está entrando. Ah, professor, mas nem sempre entra, às vezes está saindo. Mas aí o sinal conserta depois. Você parte da premissa que está sempre entrando. E assim por diante, como é que você calcula esse calor aqui, ó, que está entrando pelo lado esquerdo, perdão, pelo lado direito aqui, ó? Vai ser K, condutividade térmica, vezes a área, aqui de novo, ΔY. Ah, eu esqueci de falar que aqui, quando você subtrair essa temperatura dessa, você tem que dividir por essa distância. Essa distância é ΔX, tá? Aqui, mesma coisa, ó, você faz K, essa temperatura menos essa, vezes a área, que é ΔY vezes 1, a temperatura, né? Essa daqui, ó, Tm mais 1 de N menos Tm de N, dividido por essa distância, que essa distância é ΔX, tá? A mesma coisa para cima, a mesma coisa para baixo, e se tiver geração de calor, você coloca isso aqui. Bom, quando você faz isso do lado esquerdo, do lado direito, o que vem de cima e o que vem de baixo, você acha essas equações. Quando você coloca essas equações aqui, muita coisa simplifica, e esse termo aqui é a geração de calor vezes o volume. Mas por que está ΔX aqui? Porque a gente está considerando que ΔX e ΔY são iguais, tá? Na verdade, seria ΔX vezes ΔY e vezes 1, mas o 1 não precisa de aparecer, tá? Então, aqui foi para uma consideração em que o ΔX é igual ao ΔY, tá bom? Bom, chegou naquela mesma equação de antes. A diferença é que aquela equação de antes não estava prevendo isso aqui, tá vendo? Mas tinha exatamente essas temperaturas aqui e o menos 4 T de M mais N. Olha, aqui é um resumo para as equações para nós típicos. Por exemplo, um nó interno. Aqui é um nó que está numa quina, está num canto. E aqui é um nó que está trocando calor por convecção, tá vendo? Vai entrar a lei do resfriamento de Newton, olha o H aqui, tá? Bom, agora,
Não preocupa muito com essas letras M, N, não, porque nós vamos trabalhar com número de verdade. Número um, número 2, número 3, vai ficar muito mais claro. Nós vamos fazer esse exemplo aqui, um exemplo único, tá? Um exemplo muito bonito que está no livro do Icropério, o exemplo um. Por isso que essa aula chama exemplo um da aula 11, né? Que aconteceu lá para o pessoal da Engenharia Mecânica Noturna em 2024, segundo semestre. Então, isso aqui é, na verdade, de metal, essa parte cinza é metal, e com furos retangulares, onde está passando ar. E o que que é essa parte metálica? Isso aí, na verdade, é uma pá de uma turbina, tá vendo aqui, ó? Uma turbina a gás, e isso aqui são as pás da turbina. Aqui tem até uma, uma foto de uma pá de uma turbina que eu coloquei. Então, aqui tem furinhos aqui assim, sabe? Onde o ar atravessa, que eles são sim minúsculos. Essa pá aí, isso aqui é onde você fixa a pá no rotor, né? Essa pá aqui tem o tamanho do dedinho da sua mão. Dedinho, o mindinho, sabe? É coisa muito pequena. E esse gás é muito, muito quente e o material não vai aguentar uma temperatura tão alta. Por isso que você resfria com ar. Ar que vem lá do compressor, você sangra um pouquinho de ar do compressor, do motor aeronáutico, tá? E passa esse ar aí dentro. Bom, qual que é o valor da temperatura aqui do lado de fora das pás? É esse valor aqui, ó, 1700 Kelvin, que está chamando de T no infinito externo. Esse O aqui é de Alt. E qual que é o coeficiente de transferência de calor por convecção aqui fora? Os gases de combustão passam muito rápido, então é 1000. O ótimo metro quadrado aqui, ó. Agora, do lado de dentro é o ar de resfriamento, a temperatura é 400. Você vai falar, não, 400 é muito alto, mas você está querendo resfriar o gás de combustão que está 1700. Então, 400 é uma temperatura de resfriamento. Ela é alta porque ela vem do compressor. Tem infinito I de in, interno, tá? Lá de dentro. E o coeficiente convectivo desse ar é um pouco menor, 200, tá? E esse ar de combustão, esse gás de combustão está em cima e está embaixo. Então a parte de cima e a parte de baixo é simétrica, tá? Além disso, dentro desses canais, você tem ar em todos eles na mesma temperatura. Então, se você pensar bem, isso aqui é uma linha de simetria também, tá vendo? Existe uma linha de simetria aqui, porque você tem esses canais tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e isso aqui também é uma linha de simetria, onde o mouse está correndo aqui. Por quê? Porque aqui em cima o gás de combustão está numa condição igual a de baixo. Por isso que a gente pode. Esse é um desenho que eu fiz, no livro não tem não, tá? A gente pode falar que esse elemento aqui, tá vendo? Vamos chamar isso aqui de placa, uma placa no formato assim de uma letra L tombada, né? Considerando que tem simetria aqui e tem simetria nessa linha de baixo, tá? Todas essas simetrias são adiabáticas. Eu sei que a parede aqui não está isolada, nem é parede, isso é uma linha. Mas é como se tivesse isolada, não tem passagem de calor aqui, nem aqui, nem aqui, porque a temperatura do lado direito, imediatamente do lado direito dessa linha, e do lado esquerdo são iguais. Agora aqui em cima não. Aqui em cima tem convecção, com o gás de combustão. E aqui nessa linha aqui, ó, e nessa linha aqui, idem, convecção com ar aqui dentro, tá bom? Então, é, essa, esse L, vamos chamar assim, né? Esse L em azul claro, ele está aqui, ó, tá vendo? E o livro do Icropera resolveu esse exemplo dividindo isso aqui em 21 nós. Então ele traçou aqui, chamou aqui de nó 1, 2, 3, 4, etc. 7, 8, até chegou aqui no nó 19, 20 e 21, tá bom? Entre um nó e outro, por exemplo, entre um nó e um nó 2, a gente traça linhas assim pontilhadas, igual eu tracei, que ela podia até continuar com aí embaixo, ó.
Aqui tem uma linha pontilhada, aqui tem outra linha pontilhada. Tem várias linhas pontilhadas aqui, tá? E esse nó 8, o que que ele tem de especial? Ele é um nó interno. Ele é igual ao nó 9, o nó 10 e o nó 11. Quando a gente escrever as equações para o 8, é a mesma equação para o 9, para o 10 e para o 11. Então, você pode usar, por exemplo, no ES, duplicate. Idem para o nó 2, o nó 3, o nó 4 e o nó 5. Eles não são nós internos, mas eles são nós que estão trocando calor por condução do lado esquerdo, do lado direito, e por convecção em cima. Então, o nó 2, 3, 4, 5, você vai escrever uma equação duplicada, tá? A mesma coisa para o nó 16 e 17, tá? É, esse nó 14 é como 8, 9, 10 e 11. Ele é um nó interno, que tem condução por cima, por baixo, pela esquerda e pela direita, tá bom? O nó 20, ele é diferente, porque não é igual esse nó 14, ele troca calor por convecção aqui embaixo. E ele não é igual ao nó 19, porque o nó 19, é que, ó, esse nó 20 está recebendo calor por condução do nó 19 e do nó 21. Mas o nó 19 está recebendo calor por convecção do lado esquerdo. Então a gente vai ter que diferenciar isso, tá? O 19 é diferente do 21 também, porque o 21 está recebendo convecção do lado direito e por baixo também, tá? Do lado direito é o ar, aqui, ó. É o ar aqui dentro, tá dando para entender? O ar. Mas embaixo não. Embaixo, nessa parte aqui de baixo, é uma linha de simetria, então não tem troca de calor aqui, tá? Aqui tem convecção só do lado direito, embaixo não. Aqui tem convecção, não tem convecção adiabático aqui e adiabático aqui. Eu acho até que eu tinha falado convecção, mas do lado de cá não. Aqui é adiabático, essa linha de simetria aqui, e aqui embaixo também é adiabático. Bom, então vamos escrever essas equações. Aqui o livro escreveu as equações usando, digamos assim, isso aqui, ó, usando essas, esse sumário, esse resumo de nós, tá? Você pode fazer isso. Muitos de vocês gostam de fazer assim. Pega aqui, vê como é que o nó se encaixa, se é um nó de quina, né? Se é um nó interno, se é um nó de canto. Eu, particularmente, não gosto, não. Eu prefiro eu mesmo escrever as equações, tá? Mas ele escreveu assim e falou que resolvendo numericamente, usando o IHT, ou o ES, ou o Python, chega nessa resposta aqui, tá? Ele chegou nessa resposta para a temperatura em cada nó e depois ele, inclusive, desenhou algumas isotérmicas aqui na placa e perpendiculares isotérmicas às linhas de fluxo de calor. Bom, eu fiz isso também, mas para fazer isso, eu fiz um programa ES, que eu vou mostrar para vocês como é que é, e vou mandar para vocês. Está aqui o programa ES, está aqui a resposta dele, deu exatamente o mesmo resultado que o livro apresentou, e fiz também no programa Python, que está aqui, e a resposta dele está aqui, deu a mesma, tá? E aqui termina a aula, porque aí começa a segunda parte, que é de transiente. Então, vamos lá, vamos ver como é que é esse programa ES. Ele é muito simples, vocês vão ver, ele já está aberto aqui. Então, olha bem, dados. A condutividade das pás é 25, tá bom? Isso é a condutividade típica do aço inoxidável, tá bom? Delta X, 1 milímetro. Eu nem tinha mostrado isso para vocês, mas eu nem tinha dado muita atenção para isso, mas posso voltar aqui, ó. Aqui você vê, é, foi dado que isso aqui é 6 milímetros, aqui essa distância aqui é 2 milímetros, entre um duto e outro é 4 milímetros, essa altura toda é 6 milímetros. Aí, quando você faz isso aqui, quando você monta isso aqui, o delta X aqui ficou de 1 milímetro, tá vendo?
E o ΔY também ficou de 1 milímetro. Quer dizer, se isso aqui é 1 milímetro, e como aqui tem um volume de controle, um segundo e um terceiro, quer dizer que essa altura aqui é 3. Mas não falou que era 6? Pois é, mas aqui para baixo tem mais 3. Por isso dá aquele 6 aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo esse 6 aqui? Então, é simples, tá? É uma questão de vocês analisarem aí que vocês vão entender bem isso. Então, vamos voltar lá para o programa ES, que é o que nos interessa. O ΔX 1 milímetro, dividir por 1.000 para virar metro, ΔY igual. Temperatura do gás 1.700, coeficiente de transferência de calor do gás 1.000. O do ar, 400 a temperatura e o coeficiente de transferência de calor 200. Bom, aqui está a equação do nó 1. Por que a equação do nó 1 está separada? Porque o nó 1, olha aqui, ó, ele é um nó que ele é especial. A equação dele só vale para ele. Do lado aqui, desse lado esquerdo dele aqui, ó. Esse aqui é o volume de controle dele. Todo esse o volume de controle sempre está em volta do nó. Se esse é o ponto nodal, o volume de controle tem que ser um ΔY aqui para cima, um ΔX aqui horizontal, e esse aqui que é o volume de controle desse nó. Eu posso até fazer o seguinte aqui, quer ver? Ó? Eu posso até pegar aqui um quadradinho aqui e falar para vocês que isso aqui, ó, é que é esse volume de controle aqui desse nó. Não sei se eu vou conseguir representar isso muito bem, né? Eu teria que colocar aqui pontilhado para ficar melhor. Eu tenho que diminuir um pouquinho o tamanho aqui, eu acho. Acho que agora ficou mais ou menos, viu, gente? Ficou mais ou menos, tá? Isso aí, ó. Vocês estão vendo isso aqui que eu desenhei aqui, ó? Isso aqui tá muito bom, não? Deixa eu andar um pouquinho. Deixa eu andar um pouquinho para a esquerda. Um pouquinho para a esquerda e acho que o tamanho dele tem que ser. Vou colocar ele. Não, vou colocar numa cor bem fraquinha, porque fica melhor. Olha, esse aí é o volume de controle 1. E ele é um volume de controle diferente dos outros, porque aqui a parede é diabática. E aqui troca de calor por convecção. Tá? Agora, o nó 7 manda calor para ele por condução, porque aqui tem essa parte aqui sólida em contato aqui, ó. Não é com todo o ΔX, é com metade do ΔX. Do lado de cá é a mesma coisa. Está vendo essa parte sólida aqui? Ela manda calor aqui para dentro por condução. Não usando todo esse ΔY, mas metade do ΔY. Então, o que nós vamos ter que fazer? O que nós vamos ter que fazer aqui, ó? Voltando para o ES. Nós temos que escrever uma equação só para o nó 1. Agora, o nó 2 até o nó 5, olha lá. Do nó 2 até o nó 5, eles são iguais. Todos esses nós, vou pegar o 3 aqui, o que ele está fazendo? Trocando calor aqui por debaixo, por condução com nó 9, e trocando calor por condução com nó à esquerda e com nó à direita, tá? Se eu chamar aqui de I, imagina que esse 3 eu estou chamando de I. Aqui não vai ser I menos 2? I menos 1, porque 3 menos 1 não dá 2? E aqui não vai ser I mais 1? Porque 3 mais 1 não dá 4, mas se você tiver no nó 4, ele passa a ser o I, e funciona também, porque o I agora é 4, e I menos 1 vai dar 3, e I mais 1 vai dar 5, por isso que a gente vai chamar aqui de I, fazendo o I variar de 2 a 5. E o I sempre vai ter um I menos 1 à esquerda e um I mais 1 à direita. E embaixo, quanto que é esse aqui? Se aqui é 3 e aqui é 9, é como se fosse I mais 7. Vocês concordam? Mas aqui embaixo, aqui à direita dá também, aqui, ó, 4 mais 7. 4 mais, aqui, eu falei que era 3 mais 7, I mais 7, mas é I mais 6, tá? O I é 3. Se você somar com 6, dá 9. Agora o I aqui é 4. Se você somar com 6, dá 10.
O I é 5, se somar com 6, dá 11. Então, vocês estão vendo que tem uma lei aqui recursiva, a gente vai usar isso, tá? Isso vai acontecer também aqui com o nó 9, o nó 8, nó 9, nó 10, nó 11, só que a lei recursiva aqui vai ser a mesma coisa. A esquerda é I menos 1, a direita é I mais 1, e quando você pensa embaixo, é I mais 6. E em cima é I menos 6, viu? Porque, olha só, 9 menos 6 dá 3. Então é importante você olhar e entender essas leis recursivas para poder fazer isso. Você podia trabalhar também com IJ, tá? Na direção X, I, você chamava de I, na direção J, na direção Y, você chamava de J. Aí você trabalharia com uma matriz do tipo temperatura de IJ. Eu vou trabalhar aqui com temperatura de I, vocês vão ver. Então, aqui, ó. Nó 1. Nó 1 eu escrevi as equações. Eu acho mais fácil olhar a equação formatada aqui, ó. Vamos ver por que essa equação formatada é assim? Por que aqui está K delta x sobre 2 vezes 1 T7 menos T1 dividido por delta Y? Bom, para isso eu tenho que vir aqui, ó, tá? E eu tenho que olhar para esse nó aqui, ó. Você concorda que do lado direito tem um calor entrando? E qual que vai ser esse calor? K, condutividade do material, que é 25, né? Vezes a área. A área não vai ser essa área toda do volume aqui, ó, dessa área, porque é só esse pedaço aqui. Então vai ser ΔY dividido por 2, tá bom? Vezes a diferença de temperatura, T2 menos T1, sempre o de fora menos o de dentro. E qual que é a distância entre o 2 e 1 aqui? Esses pontos aqui, o ΔX, tá? Por isso que a equação ficou assim, ó. Olha lá. K ΔX sobre 2 vezes 1, né? Vezes 1, a área para dentro, eu esqueci de falar. Vezes 1. Aí o T7 menos T1, sempre a temperatura de fora menos a temperatura de dentro, dividido pelo delta Y, né? Dividido pelo delta Y, que aqui, na verdade, eu acho que tem uma coisa errada. É, Nós estamos pegando. Peraí, tem uma coisa aqui que. Ah, tá. É aqui, ó. É por causa do seguinte: tudo que eu expliquei para vocês é essa parte aqui, ó. Essa primeira é a parte de baixo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu estou fazendo T7 menos T1. Eu comecei com T7 menos T1. Tá certo. Aqui tem condução e aqui tem condução também. Se você começou do 7, vai ser 7 menos 1. A área aqui vai ser delta x sobre 2, que aqui é delta x sobre 2, vezes 1, que é a profundidade, e essa distância aqui é delta y. Por isso que apareceu aqui delta y. Agora, a segunda parte é aquela que eu tinha começado por ela. É esse calor que está vindo aqui, ó. Esse calor que está vindo de 2 para 1, tá? Aí a área aqui, quanto que vale essa área? Só metade. Então é delta x sobre 2, delta y, perdão. Delta y sobre 2, vezes 1 para dentro. Agora a distância que é delta x. Por isso que aqui apareceu o delta x. E esse último aqui? O que é esse último? Fácil. Esse último é o calor que veio de cima. O calor que veio de cima foi o calor que veio foi o calor que veio aqui de cima. Esse nó que nós estamos analisando aqui é esse aqui, nesse cantinho aqui, ó. O calor que veio de cima de convecção do gás. Por isso que apareceu o seguinte: H, coeficiente de transferência de calor por convecção, delta x vezes 1. Por que que pegou delta x vezes 1? Vamos ver lá, ó. Delta x vezes 1. É, delta x sobre 2, tá? Na verdade, é delta x sobre 2, aqui, ó. Delta x sobre 2, claro, vezes 1. E Tg menos T1. Vocês entenderam por que é delta x sobre 2 aqui? Porque
o volume é todo esse, mas a área que está trocando calor aqui é só esse pedacinho. Esse nó é um nó que o tamanho dele não é ΔX e ΔY, é ΔX sobre 2 e ΔY sobre 2. Agora, do nó 2 até o nó 5, você vai fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Do nó 2 até o nó 5, você vai fazer isso aqui. Estou usando as equações formatadas. Lá no ES, você coloca assim, ó. Duplicate de 1 a 2, tá vendo? E todo duplicate termina com um end, tá vendo? Agora, vou olhar as equações formatadas porque fica mais fácil. Quando eu olho as equações formatadas, o duplicate aparece de uma forma simples, for de 2 a 5. E aqui estão as equações. Eu vou deixar para vocês analisarem, né, por que que a equação é desse jeito. E repara que aqui tem aquele negócio de I menos 1, tá vendo? Ó? I mais 1. E também tem aquele I mais 6 para a parte de baixo, né? Por exemplo, quando I é 3, lembra que era 3 mais 6 para dar o 9, que era o volume de controle que estava embaixo? Então, quando aqui é 3, o volume de controle que está embaixo não é o 9. Então, é isso aí. O nó 6, você vai analisar, você vai ver que é um nó especial, tem que ter uma equação só para ele. O nó 7 também. Do 11 ao 8, não, porque do 11, do 8 ao 11 é tudo nó interno, tá? Tudo nó interno. E acho que podia até pegar o 14 também. O 14 é um nó interno. Podia ser do 8 ao 11 e depois o 14. O problema é que o 14, ele não segue a sequência, né? Depois é o 12, o 13, aí que chega o 14. Por isso que o 14 foi escrito separado, tá? É do 8 ao 11, depois você fez o 12, depois você fez o 13, mas esse 14 aqui, ó, essas equações que estão aqui, ó, do 14, são exatamente iguais a essas aqui, ó, do 8 ao 11. Pode ver, são idênticas. São idênticas. Bom, e depois tem o nó 15, do 16 ao 17 foi o mesmo. Por quê? Do 16 ao 17 foi o mesmo. Vamos entender por quê? Verdade aqui, ó, esse nó 16 e esse nó 17 troca calor por condução por cima, um com 10 e o outro com 11, troca também por condução com 15 e esse aqui com 17. E esse 17 troca com 16 e com 18 e com 11 por cima. Então, a equação é a mesma, tá? Agora, é aquilo que eu tinha falado, o nó 15, o nó 18, o nó 19, 20 e 21 são especiais, por isso que as equações dele foram escritas separadamente. Bom, tá aí. Agora, o programa tá aí, eu vou mandar ele para vocês, tá? Quando você manda rodar, aqui eu salvei, né? Não precisava de salvar. Quando eu mando rodar, ele esses dados aqui, na verdade, tinham sido fornecidos. Como foi matriz, é uma coisa que eu esqueci de falar, sempre que eu já tinha falado isso antes, duplicate, quando tem temperatura indexada, função indexada, fica dentro de colchete, tá bom? Você pode ver que aqui no nó 1, você tem a temperatura T1 aqui, você tem a temperatura T2, tudo dentro de colchete. Quando usou o contador I também, colchete. Bom, aí se você for aqui no arranjo, ele achou todas as temperaturas, olha. Esse 1526 é exatamente aquela temperatura que o programa tinha achado lá para gente, olha aqui, ó. 1526, tá ok? Bom, agora, como é que a gente faz esse programa usando uma coisinha. Essas temperaturas, elas estão assim uma debaixo da outra, né? Aí eu fui numa planilha Excel, eu importei elas todas lá, tá? 1526, etc. E depois eu fiz aqui um arranjo em que eu consegui, né, treinar aqui a planilha Excel para que ela escrevesse essas temperaturas na posição da placa, tá vendo? Aí ficou exatamente essa resposta aqui, ó, que ele tinha colocado assim, ó, tá? Que é o L, né? Isso aqui não é o L da placa?
né? A placa não tem esse formato aqui de L, esse L azul. E achei interessante a maneira com que ele colocou, né? Aí eu fiz esse programinha Excel para fazer isso. Eu tenho certeza que vocês vão fazer gráfico de cor, né? Que vocês sabem isso muito bem. Bom, voltando aqui para o programa, agora, como é que a gente pode fazer de outra maneira esse problema? Bom, agora é usando o Python, né? Então, aqui tem um programa Python que eu vou mandar para vocês. Não o programa exatamente, ele está aberto aqui, quer ver? Ó? Ele já está aberto aqui. Aqui eu estou no Colab, que é o compilador do Python do Google, né? Então, aqui eu coloquei temperatura, tá? Temperatura, eu pus uma matriz, essa temperatura, para quando você faz um programa no Colab, no Python, matricial, você tem que definir antes a matriz. Então, eu coloquei aqui a matriz, botei 0 para 100 valores, tá? 100 valores. O Python, na verdade, quando você fala que aqui tem 100 valores, ele começa sempre do valor 0. Então, é como se fossem as cadeiras do avião. Tem 100 cadeiras, 100 assentos. Mas a primeira assento é o 0 e o último é o 99. O Python tem esse negócio. Em vez de ser de 1 a 100, ele vai fazer de 1 a 99, tá? Temperatura no passado. Eu gosto de chamar sempre de T-old, T velho. É porque eu vou usar o método de Gauss-Seidel aqui para resolver essas equações. É diferente do ES, que você pode escrever as equações da maneira que quiser, não importa onde que está a incógnita, que o ES calcula, não é mesmo? Tomando uma água aqui. Já o, 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 o Python é um programa sequencial. Você tem que explicitar a incógnita. Ela tem que estar do lado esquerdo, igual, e do lado direito você tem coisas conhecidas. O que é o DT? Vai ser a diferença entre a temperatura que nós vamos calcular e a temperatura da interação passada. E esse DT tem que dar 0, tem que dar um valor muito perto de 0, para a gente falar que o programa convergiu. Aqui eu tenho a condutividade do material, o dx e o dy são 1 milímetro, passei para metro, Tg, Hg, Ta, Ha, já tinha explicado. O que é isso aqui? A1, A2, A3, A4, A5, A6, é porque sabe aquele K, aquele dx sobre 2 vezes dy, aquilo se repete muito. Quer ver? Voltando para o programa ES, eu podia, por exemplo, ter chamado isso aqui, ó, o K vezes o dx vezes o 1 dividido por 2 vezes ΔY de A1. Eu podia ter chamado esse K vezes esse ΔY vezes 1 dividido por 2 vezes ΔX de A2. Esse HG vezes esse ΔX sobre 2 vezes 1, eu podia ter chamado isso aqui de A3, porque ele não vai aparecer aqui de novo. Então, como ele vai aparecendo de novo, a gente fica escrevendo de novo uma coisa que já tinha aparecido. No programa Python, eu fiz isso, tá? Eu achei por bem fazer isso, tá? Bom, aqui eu escrevi a equação para o nó 1, tá bom? Lembra que tinha que ser separado? É... Não, aqui, nó 1, ó, tá vendo aqui, ó? Equação para o nó 1 aqui, ó. Escrevi essa equação aqui para o nó 1, tá? Olha a equação aqui, ó. Mas aqui eu estou usando aquele A1, aquele A2, é, e eu explicitei o T1. Como assim? Vamos lá no programa ES. Tá vendo esse nó 1 aqui? Tá vendo que o T1 apareceu aqui e não apareceu aqui também? Então, no Python, você tem que pegar essa equação e explicitar o T1. Aí você tem que fazer à mão, no caderno, separado. Do lado direito, quem que vai aparecer? Além do A1, do A2, do A3, vai aparecer o T7, o T2, TG. Agora, esses valores você vai usar no passado, porque você não sabe quanto que é ele. Por isso que quando você explicita aqui, não é T7, é T ou de 7.
não é T2, é TOLD 2, vocês estão vendo aqui? Agora, o TG não. O TG não precisa chamar de TOLD, porque o TG ele não muda nunca. Ah lá, dividido por A1 mais A2 mais A3, tá vendo? Bom, então isso aqui é a equação do nó 1. Do nó 2 até o nó 5, por que que eu falei que é do 2 ao 6? Por causa do seguinte, olha, eu vou até ler para vocês aqui uma coisa, ó. Quando você escreve para e de range, né, faixa de 2 até 6, é o duplicate lá do Python, vai ser assim. Esse range de 2 a 6, na verdade, corresponde de 2 a 5. Por que que ele corresponde de 2 a 5? Por causa daquela coisa que eu já tinha explicado para vocês, que o primeiro valor do Python é o zero. Então, se você colocar de 2 a 5, ele vai ter, ele não vai até, ele não vai até o T5, ele vai parar no T4. Por que que vai parar no T4? Porque o primeiro para ele é o T0. É uma coisa meio chata, né, do Python. Então, se você quer ir de 2 a 5 na temperatura, você tem que ir de 2 a 6, tá? Por causa daquela coisa. Aqui em cima também, ó, eu escrevi isso, ó. Eu fiz o meu Theold. Eu dei um valor inicial para o Theold. Falei que tudo estava em 1500 Kelvin, tá? E eu fiz isso de 1 até 22. Por que que eu não fiz de 1 até 21? O primeiro valor do vetor é a posição zero. Assim, o range de 1 a 22 corresponde, de fato, aos valores de 1 a 21. O Python tem essa coisa, tá bom? Bom, aí, gente, eu escrevi a equação. Não vou repetir, porque já está lá no ES. Eu escrevi as equações é, do 2 ao 6, que na verdade isso aqui corresponde do 2 ao 5, tá? Escrevi do 8 ao 12, de fato isso aqui é do 8 ao 11. Alguns nós foram separados e aqui eu mandei imprimir. E aí, para a impressão não ficar com muitas casas decimais, eu usei aqui um. Você tem que usar esse negócio aqui de porcentagem, um F, quer dizer que eu quero com uma casa decimal só. Depois vocês pensam aí, depois procura na internet que vocês vão entender como que a gente imprime números no Python sem trabalhar com inúmeras casas decimais. Se você não fizer nada, ele vai imprimir com 16 casas decimais, tá? E outra coisa, eu fiz essa interação 1000 vezes. Tá vendo esse while? Interação 1000 vezes. Na verdade, menor ou igual a 1000 é 1000 vezes. Por que que eu fiz 1000 vezes? O DT dá muito baixo, o erro dá muito baixo, porque cada vez que eu chego aqui embaixo e consigo achar a temperatura, eu subtraio a temperatura do valor no passado e atualizo o Theold falando que o Theold agora é a temperatura que você acabou de achar. E depois que eu faço essa coisa 1000 vezes, eu podia ter feito um programa mais inteligente, trabalhado com erro. Mas depois que eu faço essa coisa 1000 vezes, o desvio, tá vendo quanto que está dando o desvio da temperatura menos ela na tentativa anterior? Da ordem de milésimos de Kelvin, tá? Bom, depois que isso aqui está escrito, né, a gente manda rodar o programa, ele roda aqui e achei as temperaturas. Essa primeira, 1525,8, está muito pertinho. Esse 1000, aqui, ó, esse 1525 aqui está até 1526. Eu acho que é porque eu coloquei mais de 1000 vezes, eu coloquei talvez 2000 vezes. Talvez se eu vier aqui no programa, se eu vier aqui no programa e falar para ele rodar 1000 vezes, quer ver? Onde é que está? É aqui, ó, 2000 vezes. Se eu falar para ele rodar 2000 vezes, tá? Rodar 2000 vezes. Rodou. Rodou.
Aí aquele valor lá, ó, deu 1.526, tá vendo? Aí o erro deu baixíssimo. 1.526 é exatamente o 1.526 que tinha sido achado pelo ES, pelo ES não, pelo ES e pelo livro, que no livro ele falou que fez pelo IHT, que é 1.526, tá vendo? Então no Python eu precisei de rodar, bom, 2.000 vezes para isso acontecer. Aí o erro aqui deu na casa, não foi do milésimo, não, foi na casa do 10 a menos 5, 10 a menos 6, tá? Segunda temperatura que ele achou, 1.525,3. Ó quanto que deu ali, ó. 1.525,3. A última, 1.506. Quanto que ele achou lá? Vamos ver? Cadê? 1.506. Ó, 1.506. Tudo igualzinho, tá? Mas aí eu precisei de rodar 2.000 vezes, tá? Até colocar aqui, ó. Fazer até 2.000 interações para obter um desvio DT. Bom, gente, esse negócio do while aqui, eu não expliquei muito bem para vocês como é que funciona. O jogo da velha aqui de comentário, mas tem um programa do Transiente que eu expliquei isso muito bem, tá? Embora vocês vão ver esse programa primeiro, essa aula primeiro, mas o Transiente está muito bem explicado lá, tá? Bom, eu vou só fazer uma coisa aqui, eu vou compartilhar isso com vocês, tá? É, tem que saber como é que compartilha. Acho que tem que clicar aqui. Compartilhar. Ó, compartilhar. Tá carregando aqui o compartilhamento. Vou compartilhar. Não é restrito. Eu vou compartilhar com qualquer pessoa que tiver o link. E qual que é o link? O link é esse aqui, ó. Acabei de copiar o link. Link copiado. Agora eu vou aqui no ES, vou aqui como é que chama? Na aula. Aqui é o programa ES, né? E aqui é o programa Python. Esse programa Python, esse aqui é o link dele, tá bom? Tá aqui o link o link do Python, ó. Link do programa Python. Vamos escrever aqui assim: link para acessar este programa lá no Colab, né? Para você acessar esse programa lá no Colab, tá? Acho que eu não consigo melhorar muito mais do que isso aqui, não, viu, gente? Vai ficar assim, ó, link para acessar esse programa lá no Colab. Talvez fazer assim para. Tá. Então, link para acessar esse programa no Colab, tá? Quando você acessar esse. Deixa eu salvar aqui. Quando você acessar isso lá no Colab, concluído, né? Quando você acessar isso lá no Colab, você não vai conseguir mexer no programa, não. Mas você vai copiar. Você pode vir aqui nesses três pontinhos e fazer assim, selecionar célula. Tá vendo? Selecionou. Aí você faz Ctrl C, células copiadas. Aí, se você for lá no Colab e criar um programa seu, você pode colar ele lá, tá? Aí, para você fazer isso, você vai ver como é que entra no Colab no slide que eu vou falar sobre, na aula que eu vou falar sobre regime transiente, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou voltar aqui para o ambiente do Teams. Nós já estamos com quase 50 minutos de aula, né? E vou parar a gravação, tá? E depois vou fazer a gravação das aulas em regime transiente, tá? Então, parar a gravação.